Bom, antes da gente começar a nossa fala, né, nós aqui temos acesso um pouquinho mais limitado ao chat, na visualização, né, porque na medida que a gente está falando, a gente não consegue às vezes acessar ali o momento, a todo momento. Então eu vou pedir para quem quiser ao longo da nossa conversa hoje, também pode estar abrindo o microfone e eu gostaria de me manifestar, até porque vai ter alguns momentos em que a gente vai convidar mesmo que vocês façam isso, que vocês conversem, que vocês se manifestem. E o nosso tom hoje é bem de conversa, tá? E ao final a gente vai ter um espaço maior para tirar algumas dúvidas, então quem quiser deixar a sua dúvida aí pelo chat, daí depois a Fabiane, a Sibeli, as meninas podem nos ajudando. Bom, então como é que a plena atenção ela pode auxiliar no nosso processo de autorregulação emocional? No momento em que a gente está com essas imagens aí, tanto no nosso imaginário e na nossa realidade. Antes da gente iniciar a nossa fala, para a gente poder chegar, para a gente poder iniciar de uma maneira a estarmos plenamente aqui, eu vou convidar para que o Leandro possa fazer a nossa prática de início, ok? Ok. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Então, eu quero convidar para nós fazermos uma prática bem breve, que é uma prática que a gente chama realmente de ancoragem, assim, para a gente poder chegar, estar plenamente presente nesse encontro. Vou convidar vocês a se estabelecer numa postura que seja, ao mesmo tempo, confortável, seja uma postura que transmita a sensação de alerta, a sensação de que eu estou fazendo algo importante, uma postura de dignidade. Se ficar bem para vocês fechar os olhos, eu convido vocês a fechar nesse momento, ou se quiserem deixar os olhos abertos, eu só recomendo encontrar um ponto fixo para repousar o olhar. Eu vou iniciar a prática e finalizar com o som do sino. Então, convido vocês a entregar ao corpo a força da gravidade. Talvez utilizando do movimento da exalação como uma forma de soltar aquele excedente de tensões, verificando a região dos ombros, a mímica facial, a musculatura da mastigação. São pontos onde frequentemente nós acumulamos um excedente. Permitindo que, ao exalar, vocês possam soltar esse excedente. E convido a permitir que a respiração aconteça de forma natural, sem necessidade de modificar ritmo ou profundidade. E talvez possamos, nesse momento, convidar a nossa atenção a repousar nos movimentos da respiração, tal e qual ela acontece em seu corpo nesse momento. Identificando o lugar onde você nota a sua respiração de uma maneira mais proeminente. E acompanhando todo o trajeto da entrada do ar, a saída do ar do seu corpo, as eventuais pausas que talvez você note entre o final da inspiração, antes do começo da expiração, ou ao finalizar a expiração, antes de começar um novo ciclo. E talvez você note que a sua respiração ela não é sempre do mesmo jeito.
Às vezes ela é mais longa, às vezes mais breve, às vezes mais profunda, outras mais superficial. A sua respiração está sempre mudando, assim como as condições da sua vida estão sempre mudando. Te convido a incluir também as outras sensações que o seu corpo pode estar proporcionando neste momento, desde as sensações da pele, até as sensações da musculatura por debaixo da pele, até as sensações mais profundas dos seus órgãos internos. E junto com as sensações do corpo, você pode incluir também as suas emoções, que podem estar presentes neste momento. Deixando com que o seu corpo respire com todas essas percepções por alguns instantes. E assim nós vamos chegando ao final dessa breve prática. Depois de ouvir o som do sino, fique à vontade para mover o seu corpo, se reconectando com o ambiente. E quando se sentir pronto, abrindo seus olhos. Obrigada, Leandro. Como faz diferença, né, para a gente poder aterrissar, para a gente poder chegar. E como é importante a gente manter esse espaço de pausa, esse espaço inicial, antes mesmo da gente, às vezes, se deparar com os dilemas que nós atualmente estamos enfrentando, tendo em vista a situação de incerteza que a gente vive, né, as mudanças que a gente vive hoje em dia, uma enxurrada de vivências, uma enxurrada de informações, muitas vezes desconexas, imagens, e que muitas, em função disso, a gente e os nossos alunos ficam nessa, e eu digo os nossos porque eu também me incluo, não sou professora de ensino fundamental e médio, mas sim de ensino superior, e a gente fica às vezes nessa situação aí que essas circunferências, esses círculos nos trazem. Situações em que a gente precisa viver com um aumento de estresse, de ansiedade, situações de desemprego dos pais, às vezes dentro da nossa própria família, de afastamento social, de fome, né? Às vezes alunos que tinham na escola como o único local onde tinha uma certeza de poder ter uma alimentação um pouco mais balanceada, de perdas familiares e sem falar no prejuízo no ensino. Além de sedentarismo, nós estamos em casa, aumento de energia, o aumento da violência, da mídia tóxica e tudo isso em função desse sujeito aí, né? Que apareceu na nossa vida nos desacomodando de absolutamente tudo para que a gente possa viver e entrar
num processo de mudança. Como se não bastasse, né? Esse é um dado um pouco mais antigo, mas eu achei importante trazer. Quando a gente olha para a cena de diagnósticos em saúde mental de crianças e adolescentes no Brasil, mesmo antes disso tudo, nós já tínhamos uma prevalência grande de 12,6% de crianças e adolescentes com algum diagnóstico de transtorno psiquiátrico importante, como depressão, ansiedade, déficit de atenção, dificuldades na aprendizagem, irritabilidade, o nosso famoso TOD, né, o transtorno desafiador opositor, aquela criança mais briguenta, mais birrenta, e fobias. E esse quadro tende a aumentar em função dessas mudanças todas que a gente está vivendo. Bom, então a gente está nesse momento num estado de vulnerabilidade emocional, todos nós. Né? E falando no contexto de escolas e de professor, ainda mais. E o que é essa vulnerabilidade emocional? Vamos imaginar assim, aí eu trouxe duas imagens, né, de latinhas de Coca-Cola. Vamos imaginar uma lata de Coca-Cola no verão, Coca-Cola geladinha, né, estupidamente gelada, a gente com sede, a gente vai lá e abre a Coca-Cola e qual é o barulhinho que ela faz? É um barulho que quando sai a pressão faz um tsh. Ou seja, a Coca-Cola gelada é talvez a gente num outro momento que não esse que a gente está vivendo, em que nós não estávamos num contexto tão intenso de vulnerabilidade emocional. Talvez alguns, mas talvez não a maioria. Agora, nós não estamos como essa Coca-Cola gelada. A gente está como uma Coca-Cola quente, num calor de 40 graus, agitada, depois que a gente chega do super, numa estrada de pedregulho, que ela vem assim toda balanceada, e aí qualquer coisa que nos aconteça, às vezes por mínima que seja, faz qual é o barulho? Faz com que a gente, na nossa vivência, acabe, às vezes, a coisas muito menores do nosso dia a dia, tenha uma reação emocional muito mais intensa. Porque a gente está num contexto completamente diferente. Né? Bom, e aqui eu quero trazer para vocês um vídeo que eu gosto bastante, assim, que é um vídeo que mostra um pouco. Eu vou só parar de compartilhar aqui um pouquinho para botar o vídeo. É um vídeo que fala bastante do que de fato a gente está precisando nesse momento para que a gente inicie um processo da gente estar olhando para essa nossa vulnerabilidade, para esse momento em que a gente precisa de cuidado e que muitas vezes a gente não tem. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, out. you're not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just, sometimes it's like, there's this achy, I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them.
That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just Don't. Bom, pessoal, o que a gente vê, né, nesse vídeo? O quanto é importante, né? Se a gente for pensar nesse contexto, nesse contexto de incerteza, é como se a gente tem algo como o prego ali que a gente não consegue mexer, a gente não tem como mexer nesse contexto. Então, o que a gente pode fazer? O que talvez a gente precise? A gente precisa de um momento de parada, de olhar, de acolhimento de tudo isso que acontece, de acolhimento de toda a nossa experiência, de acolhimento dessa vulnerabilidade, desse contexto em que nos deixa vulneráveis e o quanto isso nas nossas relações, e em especial conosco mesmos, a gente precisa fazer e validar antes de qualquer outra coisa. Né? De estar sem querer consertar ou às vezes dar alguma diretriz para algo que às vezes a gente não sabe nem o que é, né? Porque a gente, como está nesse momento de incerteza, a gente precisa parar primeiro para acolher o quanto que essa dor está mexendo conosco. Bom, nesse contexto em que a gente às vezes não reconhece a nossa emoção, desconsidera, não tem habilidade para lidar com elas, ou mesmo com os nossos alunos, acaba que aumenta a nossa intensidade, a nossa vulnerabilidade. Do tipo, tu não tá vendo o quanto que eu tô cansado, o quanto que eu tô precisando, que nem a gente viu ali no vídeo, né? A necessidade de validar, olhar e termos um pouco de aconchego. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Quando a gente acaba juntando essa vulnerabilidade emocional com ambientes em que as pessoas, ou mesmo nós, não reconhecemos o quanto esse desgaste que nós estamos tendo, que vocês estão tendo, existe e é real, a gente vai entrar num contexto de desregulação emocional. A gente vai começar, às vezes, a utilizar de estratégias e ferramentas que não vão ser úteis para a gente comunicar o que precisa. Como brigar, como falar mais alto, como comer demais, como dormir demais, né? Alguns comportamentos que vão, ao longo do tempo, nos desgastando e aumentando um tanto da nossa dificuldade em saúde mental. Então, já que a gente está falando em regulação emocional, ela tem alguns princípios. O que a gente quer quando fala em regulação emocional? A gente quer ajudar a aumentar a nossa capacidade de inibir o comportamento impulsivo, às vezes de briga, quando a gente está nessa vulnerabilidade, não sabe o que fazer, relacionado quando a gente está com emoções intensas de cansaço, de frustração, né? Quantos de nós, assim, às vezes com o próprio Zoom, esses materiais novos que a gente está tendo, a gente não tem momentos de que fica num nível de irritação tão grande que às vezes a menor coisa que aconteça a gente já acaba brigando e depois se sente muito mal, muito triste, muito irritados. Regulação também tem a ver com essa capacidade da gente se auto-organizar para desenvolver ações dirigidas para os nossos objetivos, em vez das ações impulsionadas pela nossa ativação emocional. O que é isso? Então, nesse mesmo exemplo, né, eu estou lá preparando a minha aula, me debatendo aqui com as ferramentas. Tá. Vocês estão nesse mesmo momento em que eu falei assim que estão lá se debatendo com as ferramentas de mídia, não estão conseguindo, e a gente fica
tão envolvida que o desconforto às vezes faz com que a gente queira se esquivar. Não quero saber de tudo isso e tem um momento de desregulação. De poder a gente observar e inibir isso, se auto-organizar, tendo em vista o nosso objetivo. E o objetivo é, eu quero terminar, eu preciso terminar, este é o meu trabalho. Reduzindo também a nossa ativação fisiológica, quando alguma emoção intensa for ativada, dando uma pausa, como taquicardia, como sudorese, morder o canto da boca, né? Regulação emocional tem a ver com tudo isso. E também de alternar o nosso foco de atenção quando a gente tiver uma resposta emocional intensa, né? E aqui a gente já começa a falar um pouquinho de como a plena atenção pode ajudar quando a gente se refere à capacidade de alternar o foco emocional. Para quê? Para que a gente promova a autorregulação emocional. E olha só o nome, é auto. São técnicas e estratégias usadas pela gente mesmo, pela própria pessoa, que visam dar uma resposta ajustada ao contexto, modulando essa intensidade da resposta fisiológica com a emoção e nos redirecionando para uma zona de regulação emocional. Então, eu não mato os alunos, ou eu não mato o marido, né? Eu não mato, às vezes, os meus filhos, para poder abrir um espaço, primeiro, para olhar o que eu estou sentindo, para validar o que eu estou sentindo, e para então ver uma maneira mais eficiente de lidar com isso, tendo em vista os meus objetivos. E como a plena atenção pode ajudar? Bom, para isso, pessoal, a gente vai seguir aqui num passo a passo, olhando para as dimensões do mindfulness, ou dimensões da plena atenção. O que quando a gente está treinando plena atenção, a gente treina? A gente treina observação, perceber ou notar estímulos como sensações, emoções, cognições, saber o que está acontecendo comigo, em outras palavras. A gente treina descrição. A partir de quando a gente observa, a gente traduz o que a gente observa em palavras. Para quê? Para agir com consciência. E escolhermos as ações conscientemente, o oposto de piloto automático. De que maneira? Sem julgamento, assistindo a nossa experiência, sem nos julgarmos más ou erradas, porque eventualmente a gente sente emoções que não são bonitinhas, né? E também com não reatividade. Permitir que essas experiências, os nossos pensamentos, as nossas emoções venham e vão, muitas vezes sem a necessidade que a gente tem, às vezes, de fazer algo, ou de se esquivar daquilo, ou de acabarmos com aquilo. Então, quando a gente fala em observar, a primeira coisa que eu convido vocês, através desse treino que vocês fazem de plena atenção, é observar para cada um, né? Tem uma maneira que eu gosto muito de traduzir mindfulness ou plena atenção, que é o saber-se. Conhecer-se, saber o que acontece conosco, saber o que acontece na nossa experiência e ao nosso redor. E para isso, a observação é o primeiro passo. Observação do quê? De algo que a gente chama de unidade subjetiva de mal-estar. O que é isso? Popularmente, é quando a porca torce o rabo, tá? O que é isso? Assim, é quando a gente percebe que a gente está chegando perto de um nível tamanho de mal-estar que a gente vai ter a tendência a brigar ou reagir de uma maneira que não vai ser útil para nós. Vamos entrar em desregulação emocional. Ou vamos comer, ou vamos brigar, ou vamos dormir, ou enfim, qualquer comportamento que a gente tenha que não vai ser exatamente útil ou saudável para a gente. Como que a gente observa? Observar de uma maneira mais próxima. Quando a gente está tomado por alguma emoção, como é que ela se manifesta no nosso corpo? Como é que começa? Por onde começa a raiva no corpo de cada um de vocês? De que maneira que vocês sentem que a raiva está chegando? Eu vou contar uma coisa. A maneira como eu noto que a raiva está chegando comigo é quando eu faço uma troca do giro do corpo e mordo a lateral esquerda do meu lábio. É porque eu estou começando a ficar brava.
Eu faço esse jogo aqui, do tipo, tô começando a ficar irritada. Isso é uma observação que ao longo do tempo, ao longo da prática da plena atenção, eu pude notar meu batimento cardíaco acelerado, eu tendo a ficar com o rosto sério, nem brabo, nem triste, eu não faço essa cara, eu fico com o rosto lívido, né, como diz o bom português. Os professores de português me ajudem. E a gente observar como é que o medo chega. De que maneira que o medo chega? Como é que o medo chega no meu corpo, no meu tórax? Aquela coisa assim de usar os ombros de brinco, como diz o Leandro, a gente ergue os ombros, a gente tende talvez a fechar o nosso tórax, os nossos braços, apertar as mãos, ir para trás. Como é que essas emoções chegam? Para quê? Para que à medida em que a gente vai observando, a gente possa fazer algo para auxiliar a nossa regulação emocional sem que a porca torça o rabo, sem que a gente faça algo que vá nos machucar ou machucar alguém ao nosso redor. A segunda dimensão é descrever. Descrever a nossa experiência e descrever tanto a nossa experiência interna quanto as experiências externas que acontecem conosco, com curiosidade, sem julgamento. E aí aqui eu trouxe como boa amante do Harry Potter, que eu sou, né? Adoro Harry Potter, Pottermaníaca, eu trouxe algumas imagens do Harry Potter. Vocês já experimentaram tentar, por exemplo, descrever a nossa Lestrange, Bellatrix Lestrange, sem usar adjetivos como feia, má, cruel? Difícil, né? Descrever o nosso Voldemort sem usar adjetivos como malvado, ruim. Ou descrever nas nossas próprias emoções, as nossas próprias reações, sem nos julgarmos. Sem nos julgarmos malvados, sem nos julgarmos ruins, sem nos julgarmos falhos, sem nos julgarmos burros. O quanto a gente pode experimentar, descrever. Eu estou sentindo medo porque eu não estou sabendo como realizar essa atividade agora. Olha a diferença que é de quando a gente diz como eu sou burra porque eu não estou fazendo isso, depois de tanto que já me ensinaram. Vocês percebem a diferença que isso faz para cada um, na maneira com que a gente fala conosco? Porque, afinal de contas, todo mundo em algum momento aprendeu. E todo mundo em algum momento teve dificuldade de aprender. Isso serve para os nossos aprendizados, como também para os aprendizados dos nossos alunos. Tem uma pedagoga aqui no Sul que tem uma frase que eu acho fantástica, que ela assim, todos podem aprender e todos temos dificuldade em aprender. A gente, na descrição, com curiosidade e sem julgamento, sermos generosos conosco e com o que quer que esteja se passando. Bom, para quê? Para que a gente possa, em algumas situações, agir com consciência. E aqui é a primeira prática que eu quero convidar vocês a fazerem. Vocês topam? Eu vou mostrar para vocês agora uma sequência de frases em que eu vou convidar para que vocês observem o que passa pela cabeça de vocês na medida em que vocês terminam de ler cada frase. Só observem o que vocês pensam, sentem após a leitura de cada frase. Combinado? Primeira frase. João estava a caminho da escola. Ele estava preocupado com a prova de matemática. Ele não sabia se iria controlar a turma.
pois não deveria ser tarefa de um zelador cuidar de uma prova. O que vocês notaram? Alguém gostaria de comentar? Uma pessoa gostaria de comentar o que percebeu? Se alguém também quiser comentar no chat, fiquem à vontade, mas interessante também ouvir a experiência de alguns de vocês. Se a gente ouve só a primeira frase, a gente tem uma interpretação, né? Se a gente pensar só no João, o João pode ser um aluno, pode ser um professor. E, na verdade, se a gente se permite ouvir a frase toda, a gente consegue fazer a leitura do contexto completo, né? Que, na verdade, não era aquilo que a gente pensou inicialmente, mas sim uma pessoa, né? O zelador que não era para ele estar cuidando, mas ele cuidaria da prova. Então, a gente precisa aprender a fazer a leitura do contexto. É isso que eu entendi. Obrigada, Jane. Exatamente isso, né? A Fabíola também comentou assim de que ela foi antecipando quem era o João. De que como a nossa mente ela é rápida em preencher lacunas. Como nós muito rapidamente vamos preenchendo lacunas a partir de elementos, às vezes soltos, que nós temos. Né? A Joana aqui está falando que primeiro pensou que o João era um aluno, depois pensou que era um professor, automaticamente. É exatamente isso, né, Joana? De que automaticamente a gente preenche lacunas. A gente tem dificuldade de agir com consciência. Diga, Georgette. Eu também pensei como a Joana. Na hora que eu li a primeira, eu falei, é uma criança que está indo para a escola calmamente. Depois que veio que ele estava preocupado com a prova de matemática, eu continuei achando que era um aluno. Na terceira frase, que ele não sabia como iria controlar a turma, eu falei, é o professor, né? Está preocupado com os alunos. Depois, na última, eu vi que era o zelador. Então, assim, o que eu vi? Que a gente não pode se antecipar, né, com o que a gente vê de imediato, né? Tem que, como a Joana falou, tem que ver o contexto todo, né? Para a gente ter uma ideia do todo, né? Que a gente vai por partes, é como você falou, vai preenchendo as lacunas. O João é um aluno, está preocupado com a prova, é aluno. Então, a gente tem que ter calma, é o que a gente não tem, né? E uma das coisas importantes da gente saber é de que isso é uma característica da nossa mente. Isso não é uma coisa certa ou uma coisa errada. É o que a nossa mente faz. Agora é importante a gente saber que ela faz isso, para que a gente possa considerar aquilo que vem à nossa mente como sendo isso. Ela está me dizendo coisas. Será que isso está acontecendo? Será que eu preciso de um segundo, de um terceiro, de um quarto olhar a respeito? E isso que o Leandro falou é bem importante, né? De nós olharmos, lembram? Descrever, observar, descrever e agir com consciência, com curiosidade, sem julgamento. Sabendo que a gente vai fazer isso e tá tudo bem. A gente só precisa saber que faz isso. E é isso que a plena atenção ajuda. No momento em que a gente pratica estar olhando para os movimentos da nossa mente, que muitas vezes nos levam para direções erradas. A Fabíola, Luciane, a Fabíola complementou aqui o comentário dela, né? Eu até julguei o pobre do João como um estudante que não havia estudado para a prova. Isso mesmo, Fabíola. E como a gente faz isso conosco mesmos, né? Também. E bom, para ajudar a que a gente identifique também esses processos e entrarmos num outro momento, né? Eu vou convidar aqui o Leandro para me ajudar a fazer uma prática. Vamos imaginar uma situação aí, né, Leandro? Eu tinha planejado com a Luciane fazer de uma determinada forma, mas eu estou avisando ela agora que eu vou fazer um pouquinho diferente.
Então, ela está se adaptando, né? Talvez sentindo a adrenalina que esse meu anúncio vai causar. Eu vou convidar vocês, vou parar o compartilhamento aqui, e eu vou convidar um voluntário a participar um pouco desse nosso ensinamento, compartilhando alguma situação desagradável ou desprazerosa que tenha acontecido nos últimos 3 dias. Algo que vocês fiquem à vontade de compartilhar, por favor. Quem gostaria de participar com a gente dessa dinâmica? Eu levei os meus pais para Chapada dos Veadeiros nesse feriado e nós fizemos passeios, não tinha ninguém, né? Eu sabia que não tinha ninguém por causa da pandemia, mas aí teve uma cachoeira que nós chegamos na segunda-feira, estava muito bem, então a sensação foi bem desagradável de ver que tinha bastante gente, a gente acabou tendo que ir embora e, enfim, é uma situação que foi desagradável, foi ruim. Ok. Então, essa almofada aqui, ela vai representar essa situação. Você chegou na cachoeira e ela estava bastante cheia. Essa situação era uma situação desagradável, uma situação que não era como você tinha antevisto a situação e também deve ter gerado em você algumas sensações. Você consegue, assim, identificar qual foi a emoção que brotou naquele momento? Culpa. Uma sensação de culpa. Então, aqui a gente tem a sensação de culpa. Quando veio a culpa, ela gerou alguma coisa no seu corpo? Eu sinto muito, assim, aperto no peito, assim. E uma sensação de não saber muito bem o que fazer. Indecisão. E a sensação de indecisão? Teve algum pensamento que veio na sua mente? Que meus pais iam pegar Covid e eu ia me sentir culpada para sempre. Meus pais vão pegar Covid e eu vou me sentir culpada para sempre. Vocês imaginam como será que está a Luciane agora com esse monte de sensações, emoções e pensamentos? Como que ela deve estar? Vocês conseguem enxergar a Luciane por detrás? Não tem Luciane, só tem o turbilhão de emoções e pensamentos. Só tem o desconforto, né? Uhum. Agora, o que vocês imaginam que aconteceria se a gente fizesse isso aqui? A Luciane agora, ela continua com a chegada na cachoeira, tendo uma porção de pessoas. Mas como é que vocês veem ela agora? Como é que tu tá agora? Bem melhor. Bem melhor. Ok. Então deixa eu tirar aqui a almofada e tomar o meu lugar. Isso que a gente viu nessa dinâmica é uma diferenciação. Muito obrigado pela tua colaboração, Joana. Agradeço. É uma diferenciação que a gente costuma fazer entre aquilo que é a experiência direta, ou o que a gente chama de experiência primária, e aquilo que a nossa mente, sem a gente se dar conta, muitas vezes, vai agregando ao processo. E que a gente chama de experiências secundárias. São essas capas da cebola que a gente vai agregando, que podem ser pensamentos que a gente tem a respeito da situação, podem ser emoções, podem ser sensações físicas, e que eles, por si só, eles podem evocar outros pensamentos. Quantos de vocês já tiveram a sensação assim de passar por uma situação ruim, desagradável, e ficar irritado um dia inteiro? As nossas emoções, elas são extremamente fugazes, elas duram, assim, coisa de segundos a poucos minutos. Então, se eu passei irritado um dia todo,
é muito provável que eu tenha vivenciado na minha pele essa experiência, esse escalonamento, essa proliferação. E uma das maneiras que a plena atenção pode nos auxiliar é anotar esse processo acontecendo. A perceber, eu cheguei na cachoeira e está muito cheio. Estou me sentindo mal com isso. Estou sentindo que eu fiz uma coisa que eu não devia. Isso pode ter consequências negativas. E anotar, ok, o que eu posso fazer então nesse momento? Tem algo que eu possa fazer? Bom, de acordo com os meus princípios, eu não gostaria de permanecer, então eu posso ir embora. Eu não tenho como ir embora, eu estou de transporte. Então eu posso ficar mais reservado. E chamar a mente de volta a sair fora desse escalonamento, dessa experiência secundária. Porque quando a gente fala de olhar para a cena, o olhar para a cena nos dá essa possibilidade, que é de escolher. É de olhar onde a minha mente está indo e chamá-la de volta. Então, quando eu tenho uma experiência, que eu vou chamar nesse caso de gatilho, eu consigo identificar o processo acontecendo. Eu tenho uma reação inicial. Pensamentos, sensações físicas, emoções. A Luciane botou o nome disso de PES, viu, gente? P de pensamento, E de emoção e S de sensações físicas. Então, onde estão os seus pés? Né? Fica bem fácil de vocês lembrarem. Então, diante de uma situação gatilho, eu tenho essa reação. Isso é natural acontecer. Agora, eu posso levar esses pensamentos ao pé da letra. Como vocês viram que a gente tendeu a fazer com o exemplo do João. Então, eu posso acreditar, por exemplo, que o João é uma criança. A gente tem algumas pessoas que, quando a gente faz essa dinâmica e a gente diz que ele não sabia se ia controlar a turma, as pessoas seguem acreditando, não, ele deve ser o monitor da turma. As pessoas não trocam a sua ideia. Tem pessoas que imediatamente, não, ele deve ser o professor. Mas se a gente acredita muito fielmente no nosso pensamento, a gente pode levar a ter reações. E essas reações gerar mais pensamentos. E aqui eu fico preso num círculo vicioso, onde eu tenho pensamentos, eu reajo a ele, isso produz mais pensamentos, mais reações e acaba perpetuando o mal-estar. Qual é a alternativa? Bom, eu posso olhar aqueles pensamentos, aquelas sensações físicas e emoções como pensamentos, sensações físicas e reações. E, então, eu posso escolher qual é a melhor resposta. Que pode ser simplesmente olhar, minha mente está fazendo isso de novo. Como minha mente tem a tendência a fazer isso, né? Mas eu não vou levar isso em consideração nesse momento. Essa é uma escolha possível. E para isso a gente pode utilizar a nossa respiração para convidar a mente a sair da conversa com os pensamentos. Porque a nossa respiração está sempre agora, ela está sempre mudando, ela é direto com o nosso corpo. A gente não precisa da relação, da intermediação da mente para perceber a nossa emoção, a nossa respiração. É simplesmente conectar com o corpo. E à medida em que eu inalo, eu posso trazer uma atitude de aceitação, de amabilidade para a experiência. E quando eu exalo, eu naturalmente posso formalizar uma intenção de deixar ir, de soltar. Bem que nem diz a Frozen naquela música, let it go, let it go. Não vou cantar porque senão eu vou espantar vocês aqui. Mas é deixar que junto com o ar da exalação, de que eu deixe aquilo de lado. E novamente, inspirando, traga amabilidade e gentileza para a experiência que eu estou vivendo naquele momento. E a gente, nesse momento em que escolhe fazer isso, a gente está se dedicando a alguma coisa. A gente pode se dedicar a olhar para os pensamentos e reatividade que vão nesse crescendo quando a gente está agindo sem consciência, né? E aí a gente vai estar
indo assim como a história dos dois lobos, né, que eu já conto para vocês, indo para um movimento em que vai me levar para aumento de dor, aumento de sofrimento, aumento de tudo aquilo desagradável que eu estou sentindo na minha experiência. E eu também posso saber, a partir do momento que eu sei que esse sofrimento existe, também me dedicar àquilo que eu quero que prevaleça nisso tudo. Aquilo que eu quero levar como objetivo, como propósito da minha vida. Porque essas duas coisas estão presentes. E a história dos dois lobos é isso, né? É a pessoa que percebe que muitas vezes tem tendências que são desagradáveis, são inclusive tendências de se auto-machucar, de se auto-julgar, né? E consequentemente aquilo vai nos causando medo, ansiedade, incômodo. E também temos aquilo que nos conecta com a nossa prática, com o nosso fazer, né? Com aquilo que a gente quer com isso. E quando a gente conecta com aquilo que a gente quer, com o nosso propósito, com aquilo que é valioso na nossa vida, a gente começa a ter um equilíbrio maior, né? Um equilíbrio que nos permite fazermos uma escolha diante de uma tendência da nossa mente de olharmos para aquilo que não dá certo, aquilo que não funciona. Acho que vocês devem ter essa mesma tendência que eu. Um viés da negatividade. Nós, na nossa vida, nos nossos antepassados da espécie humana, né, que conseguiram sobreviver até hoje a todos os predadores, a todos os mamutes que quiseram nos matar lá na pré-história, nós desenvolvemos um mecanismo de estarmos sempre olhando para os perigos, para aquilo que nos ameaça. Para quê? Para que a gente possa se tornar mais apto a darmos uma resolução para aquilo que está nos ameaçando. É como se a gente tivesse, para as experiências negativas, para as dificuldades, uma mente de velcro. A gente conecta com aquilo muito rapidamente. Perigo, perigo, acende uma luz. E para as experiências que são agradáveis, a gente tem uma mente de teflon. A gente não consegue, muitas vezes, conectar com as coisas legais, agradáveis que nos acontecem todos os dias. Então, a gente... Só um pouquinho. O Leandro estava olhando o chat aqui. A gente tem, inclusive dizem os estudiosos da cognição, que para cada um evento desagradável que acontece na nossa vida, a gente precisa ter 5 vivências de eventos agradáveis para mais ou menos compensarmos isso tudo e estarmos nesse equilíbrio. Vocês veem que não é fácil, porque qual é a nossa tendência? A nossa tendência é que quando a gente passa um dia inteiro super legal, um feriado maravilhoso, não aconteceu nada de ruim, e daí quando eu chego em casa, e aí eu trouxe lá o mel da casa da minha mãe, que eu fui visitar, e derrubo o mel no chão, eu vou lembrar do quê? Do tanto de tempo que eu fiquei limpando o chão do mel e do doce que ficou todo melando o meu chão. É assim também com vocês? Esse é o viés da negatividade. É a nossa tendência, às vezes, de nos dedicarmos para as coisas que são desagradáveis, inclusive da nossa própria experiência. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que o nosso cérebro ele é plástico. Nós temos uma capacidade chamada neuroplasticidade de podermos treinar o nosso cérebro também para olharmos para as coisas que acontecem junto com as coisas desagradáveis e que são agradáveis. Não é fazer jogo do contente, pessoal. É simplesmente olhar para tudo, que é a própria prática da plena atenção que nos ensina. Afinal de contas, praticar a plena atenção é olhar para uma experiência que acontece quando ela acontece, de maneira gentil e sem julgamento. Então, a gente vai estar juntando as duas coisas e podermos, ao mesmo tempo em que a gente tem consciência da nossa experiência atual, do incômodo que é limpar o mel,
da chateação, que é ficar um tempão nessa limpeza, de termos a ideia de, bom, de que tipo de pessoa que eu quero ser, o que eu quero lembrar no dia de hoje, o que aconteceu que realmente hoje foi legal, foi favorável, foi um objetivo alcançado para mim dentro da minha vida e dentro daquilo que eu quero. Tá? Porque aí a gente tem um poder de escolher o que eu preciso ou não preciso fazer e para quê. A gente, a partir desse momento que temos consciência de tudo, podemos escolher. Como eu vou mostrar agora, para nós finalizarmos nossa palestra hoje, do meu filho. Esse é o meu filho. Meu filho, aqui ele estava com 8 anos e ele estava num momento de total desregulação emocional. Ele, era um sábado de manhã e ele tinha decidido que ele ia aprender a andar de bicicleta. Afinal de contas, ele não tinha aprendido ainda e ele pediu para o pai dele andar de bicicleta. Nós começamos a ver, então, as coisas, a bicicleta, e ele começou a brigar. E eu não sei por que ele começou a brigar, como se o espírito tomasse conta da pessoa. Começou a brigar, a xingar, a reclamar de tudo, e ninguém estava entendendo nada. Até que nesse momento em que ele estava assim, eu simplesmente fiz isso aqui com ele. Vou botar aqui o vídeo para vocês. E aí gravei para trazer depois para as aulas. Profundamente 1 ou 2 vezes. E olha para dentro de ti. Te pergunta o que realmente tu precisa fazer agora. O que realmente está dentro do teu coração e tu precisa fazer agora. Ou não. De uma maneira bem tranquila. E quando tu achar que está pronto, tu pode abrir os olhos. Ele ficou em torno de 1 minuto e meio, mais ou menos, nessa prática. E no final, vocês vão ver a carinha dele e vocês vão ver como esse vídeo é verdadeiro. Né? Ele se deu conta de que ele estava brigando porque ele estava sentindo vergonha. Ele disse, mãe, eu estou com vergonha porque eu estou pensando que as outras pessoas vão rir de mim porque eu, com 8 anos, ainda não sei andar de bicicleta. Quando ele se deu conta, nessa prática de 1 minuto e meio, do que realmente estava acontecendo com ele então pôde escolher diferente o que ele precisa ou não precisa fazer. E é essa a pergunta que eu quero deixar para vocês. O que cada um aqui pode praticar todos os dias? O que cada um aqui pode se convidar todos os dias a fazer? Quais são as nossas escolhas? Para que a gente vai se dedicar na medida em que a gente recebe a nossa experiência, seja ela qual for, com amabilidade e com gentileza? Porque isso vai florescer.